Em Romanos 12, versos de 6 a 8. A graça concedeu-nos dons para servir. Romanos 12, de 6 a 8. Romanos 12, de 6 a 8. Embora eu vá expor Romanos 12, de 6 a 8, eu vou ler com os irmãos do 3 ao 8, porque eu lhes disse, no nosso último encontro, que dividiria o texto em duas partes. Romanos 12, de 3 a 8. Porque pela graça que me foi dada, eu digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai, dá aos meus irmãos ouvidos para ouvir, coração para obedecer, e dá a mim clareza, fidelidade à tua palavra. Nesta hora nós pedimos a iluminação do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, deixa eu dar uma relembrada para alguns, e como temos visitantes, nós temos que dar um pouco de introdução aqui, senão a gente pega o barco andando, né? Ou o bonde andando. Lá em Romanos 12, de 1 a 2, Paulo faz um resumo do imperativo do Evangelho. Paulo, ele era uma mente brilhante, ele era inspirado pelo Espírito Santo, nós não podemos esquecer disso também, e ele tem uma capacidade de colocar em poucas palavras um monte de coisa, um monte de doutrina, um monte de assunto, um monte de conceitos importantíssimos. Ele tem uma capacidade realmente extraordinária. No verso 1 e 2, ele faz um encapsulamento realmente desse imperativo do Evangelho. O que ele nos disse lá? Isso foi uma pregação de cerca de 2 domingos atrás. Ele nos adverte a honrar a Deus em todos os momentos, por meio de uma vida transformada que está de acordo com a sua vontade. E isso passa pela renovação da nossa mente. Lembram-se disso? Agora, a partir do verso 3 do capítulo 12 até o capítulo 15, verso 13, uma grande sessão, Paulo vai desempacotar alguns componentes específicos dessa vontade de Deus que ele menciona no verso 1 e 2. Então, é como se ele zipasse o arquivo, né? Ele zipa o arquivo, ele compacta o arquivo, ele coloca ali o arquivo, verso 1 e 2, é disso que eu vou tratar. Depois ele vai descompactando o arquivo. Então, ele vai trazendo as várias informações que estavam encapsuladas ali dentro. Em 12, de 3 a 8, que foi o trecho que nós lemos, ele nos lembra que vivemos a nossa existência transformada em comunidade, em igreja. Meus irmãos, eu até não dei muita ênfase no nosso último encontro, nosso último domingo, até porque nós temos tido muitas coisas acontecendo nos nossos cultos, né? Batismo de criança, bastante coisa. Mas deixa eu lhes falar, hoje existe uma ideia correndo por aí, que um cristão pode ser cristão em casa, diante do computador. Não pode. Não pode. Isso não é um conceito bíblico. Você só pode ser cristão na comunidade, na igreja. Quando você recebe o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você recebe o Espírito Santo, e o Espírito Santo faz uma coisa invisível aos seus olhos, mas que a palavra de Deus nos revela. Ela te coloca no corpo de Cristo, que é a igreja.
Você é unido ao corpo do Senhor Jesus Cristo. Então, você faz parte de uma igreja chamada Igreja Universal. Nessa Igreja Universal tem japonês, tem coreano, tem americano, tem peruano, tem tudo quanto é gente do mundo todo. E você não conhece a maioria deles, a grande maioria deles. Mas você faz parte dessa igreja invisível. Só que essa igreja invisível, ela se expressa através de uma comunidade local, de uma igreja local, que pode ser do seu bairro, que pode ser vizinha a você, que pode ser até um pouco mais distante, mas tem que viver uma vida em comunidade. Não existe isso de crente viver desigrejado. Essa expressão que foi criada recentemente, há alguns anos, crente desigrejado, é uma esquizofrenia. Não existe isso. A pessoa que acha que pode ser crente sozinho em casa, não, eu já encontrei vários assim. Não, eu faço as minhas orações, eu leio a minha Bíblia, eu até escuto umas pregações lá na internet, agora internet, né, na televisão, mas isso não é ser crente, meu irmão. Não é. Você não tem como ser crente se você não viver em uma comunidade. Porque Deus não só te salvou, Ele te deu dons para servir ao reino. Você não é de você mais. Você agora é do Senhor Jesus Cristo. Você não pertence a si mesmo. Você pertence ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o teu Salvador e Ele é o teu Senhor. Kyrios. Lembra do que significa Kyrios? É aquele que é o dono da nossa vida. O imperador romano, por que era difícil para um cristão, no começo da igreja, dizer, eu sou seguidor de Jesus Cristo, Jesus é o Senhor? Porque quando ele falava isso, ele estava desafiando o poder de Roma. Porque os romanos, e as pessoas que estavam debaixo do Império Romano, diziam, César é o Kyrios. É ele que tem poder sobre vida e morte. É ele que manda em tudo. E os cristãos diziam, não, Jesus é o Senhor. E muitos morreram por causa disso. Só por isso. O ponto central da nossa vida em comunidade é uma avaliação justa e sóbria de nós mesmos. Lembra-se disso? Falei bastante isso semana passada. De acordo com a fé cristã e com os dons que Deus nos deu. Então, Deus lhe deu o dom da fé, para você crer e ser justificado, e Deus ainda lhe dá outros dons para servir no corpo de Cristo. Meus irmãos, primeira coisa que eu quero responder a vocês, o que são dons espirituais? O que são esses dons que Paulo se refere nesse trecho aqui? Eu já lhes disse, vou repetir hoje, porque nós temos muitos visitantes. Nós, quando estudamos o texto do Novo Testamento, nós estudamos o texto no grego. Eu vou lá e leio o texto grego, ou pelo menos tento lê-lo. Eu estudei grego 4 anos no seminário para isso. E não tenho nenhum prazer em falar palavras gregas para você aqui. Nenhum. E nem quero me exibir nesse ponto. Não é vantagem nenhuma, até porque não sou doutor em grego. Mas algumas vezes eu sou obrigado a lhes falar a palavra em grego para você entender melhor o que eu quero lhe dizer. Sabe qual é a palavra no grego para graça? O favor que nós recebemos de Deus, que nós nunca merecemos. Sabe qual é essa palavra? É a palavra caris. Caris. Caris é graça. É o amor de Deus em nossa direção, é o favor de Deus em nossa direção, sendo que nós nunca merecemos isso. Isso é graça. É o amor que você recebe do Pai, sem nunca ter merecido esse amor. Graça, caris. Agora, você sabe qual é a palavra para dom, no singular? Carisma. E essa palavra você conhece. Porque quando você vê uma pessoa com uma habilidade assim muito grande em relação a alguma coisa, você fala, que carisma que aquele camarada tem. Claro que hoje tem uma conotação mais psicológica, né? Aquela pessoa que domina uma assembleia, que tem poder de persuasão, mas carisma significa dom. Você está entendendo onde eu quero chegar? Caris, graça. Dom, carisma.
O dom, meu irmão, é algo que Deus lhe deu de graça, pela graça, por graça. Não é algo que você tem por si só, não é algo que você criou, é dado por Ele. E quando a palavra aparece no plural, é carismata. Carismata, os dons, no plural. É só uma questão do plural. Então, só para você entender que esses dons são dados por Deus para o serviço do reino de Deus na terra. Agora, esse reino de Deus, esses dons, você pode exercer não só na igreja, aqui no culto, fora do culto, porque a igreja não é só o culto, a igreja é o que nós somos durante a semana, quando nós nos visitamos, quando nós nos reunimos quarta-feira à noite para orar, quando nós nos reunimos no domingo pela manhã para estudar melhor a palavra de Deus, para nos aprofundarmos no ensino da palavra, quando nós nos comunicamos durante a semana, quando nós oramos uns pelos outros, quando nós colocamos as nossas mensagens lá no grupo do WhatsApp, quando nós estamos preocupados lá com aquele grupo, chama IPJF comercial, né, para ajudar os irmãos a conseguir um emprego, a colocarem ofertas de serviços ali, no caso da nossa irmã Maricélia, que nós estamos batalhando para ajudá-la a conseguir um trabalho, porque ela veio há pouco tempo aqui para o Jardim Fortaleza. Isso é ser igreja. Isso é o reino de Deus. Mas o reino de Deus não se limita só a isso. Amanhã, por exemplo, quando você se levantar pela manhã, amanhã não é feriado? Não, não é feriado, já teve. Você vai trabalhar, você vai para um escritório, você vai pegar ônibus, você talvez... Eu não sei que tipo de trabalho que você tem. O Thomas, por exemplo, eletricista, ele vai trabalhar numa grande empresa, uma das maiores do mundo, ele vai fazer máquinas funcionarem, ele vai se relacionar com seus colegas, com o seu supervisor. Ali você também vai exercer alguns dons que Deus lhe deu. Quando você estiver no ônibus, no metrô, quando você estiver vendendo ração para animais, quando você estiver cuidando de cachorro, quando você estiver dando aula, quando você estiver cuidando do seu filho, quando você estiver cuidando do seu marido, cuidando da sua esposa, você está exercendo dons. Então, Deus lhe dá dons para o serviço. Não é para você enterrar os dons. E nem é para você invejar o dom do irmão, porque Deus dá dons a cada um de nós conforme a sua vontade. Nós vamos ver isso. E nesse trecho de Romanos 12, de 6 a 8, Paulo nos encoraja a buscar os dons, buscar os melhores dons. Eu quero que você abra comigo também em Efésios capítulo 4. Eu vou repetir um texto que nós já lemos algumas vezes, inclusive, mas é importante que você o releia. Efésios 4, versos 7, 8. A graça foi concedida a cada um de nós, e essa graça aí é o cáris do dom, é o carisma, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Você lembra que eu li o Salmo 68? Esse trecho aqui está baseado no Salmo 68. Deixa eu te explicar o que acontece aqui. Quando um general antigo, na época que Paulo está escrevendo isso aqui, eles conheciam essa história, quando um general saía em guerra e conquistava o inimigo, ele voltava numa procissão, num triunfo. Então o general vinha à frente, ele era o general, ele era o capitão, ele era o grande vencedor, o nome dele seria exaltado, ele entrava pelos portais daquela cidade, atrás dele vinham os seus soldados, as suas cavalarias, o seu exército. Depois vinham os prisioneiros vinham nus, amarrados, e eles vinham sendo ridicularizados ao longo do caminho pelos ganhadores, pelos vencedores, pelo povo da cidade, o povo daquela cidade onde aquela procissão estava entrando. E ao final da procissão, vinham os despojos, que foi tudo aquilo que o general conquistou daquele povo conquistado. Então, os despojos.
Paulo está usando essa figura para dizer aquilo que Jesus fez conosco, igreja. Ele tirou o poder de Satanás, ele venceu o mal, ele venceu o poder do pecado, ele venceu o mundo, ele venceu a morte, ele subiu aos céus, ele ressuscitou, ele ascendeu ao trono do Senhor, e de lá, ele é vitorioso, o rei vitorioso, conquistou, não as conquistas deste mundo, ele conquistou a morte, ele conquistou o poder de Satanás, ele tirou aquelas autoridades que Satanás tinha sobre a humanidade, ele não tem mais. Ele nos deu poder para vencer o pecado, ele venceu a própria antiga criação de Adão, agora ele começa uma nova criação, um novo céu e uma nova terra começam a ser construídos. Então agora, como o general vencedor, ele é glorificado nos altos dos céus, os seus exércitos estão lá, os seus anjos, os seus querubins, os serafins estão louvando a ele, e ele está concedendo dons ao seu povo, à sua igreja. Ele está derramando dons sobre nós, para o serviço. É isso que Paulo está querendo dizer. Ainda no verso 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ou seja, nós temos 5 listas de dons nas Escrituras. Várias delas, nenhuma delas é igual à outra, e nenhuma delas é exaustiva, ou seja, nenhuma delas é completa. Meus irmãos, quando que nós recebemos esses dons? Volte para Romanos 12, verso 6. Porque pela graça, tendo porém, e veja, por que tem um porém aqui? O que ele tinha falado no verso 5? Ele está falando que nós somos um só corpo em Cristo, nós somos uma unidade. Esse porém significa que, porém, embora nós sejamos um corpo em Cristo, nós somos um só, nós não somos iguais uns aos outros. Nós temos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Quando que essa graça nos foi dada, meu irmão? No momento da salvação. Quando o Espírito Santo vem a nós, por isso os dons do Espírito, por isso são dons espirituais. Quando nós recebemos o Espírito de Deus na nossa vida, esses dons vêm a nós, eles são nos dados a nós, para nós servirmos. Então, na salvação, você recebe esses dons. Agora, é evidente que nem todos nós vamos manifestar os dons imediatamente, logo depois da nossa salvação. Alguns crentes mais novos, aqui mesmo, estão descobrindo os seus dons paulatinamente. Estão reconhecendo, puxa, Deus tem me dado esse dom, Deus tem me dado esta habilidade, é Deus quem está me dando e eu quero colocar a serviço do Senhor. Alguns demoram um pouco mais, mas ninguém fica sem dom. Todos nós recebemos esses dons pela graça. Os dons são diferentes. Nem todos nós temos os mesmos dons. Nós não somos iguais uns aos outros. E não tem dom mais importante do que o outro. O dom mais importante, o que Paulo vai falar, é o amor. Porque tanto na igreja, a igreja de Corinto era uma igreja problemática. Havia muitas pessoas com muitos dons, principalmente dons sobrenaturais. Dom de línguas, dom de cura, dom de interpretação, dom de profecia. E sabe o que estava acontecendo nessa igreja cheia de dons? Os irmãos estavam brigando. Eles perderam a ideia da unidade. Por isso que lá em 1 Coríntios, eu quero até que você veja isso é muito interessante. Vá para 1 Coríntios, capítulo 14. Ou melhor, capítulo 12. Eu não vou ler o texto todo, não. Se você vê o título da sua Bíblia aí, você vai ver acerca dos dons espirituais. Ele vai falar muito sobre dons aqui. É o texto que mais fala sobre dons. Depois ele fala sobre a unidade orgânica da igreja. Só que no capítulo 13, qual é o título que tem no seu texto aí?
o amor é o dom supremo. Sabe por que Paulo está falando de amor aí? Porque aquela igreja estava brigando pelos dons. Um estava falando assim, não, eu sou profeta. Rapaz, eu sou seguidor de Paulo. Eu sou seguidor de Cefas, Pedro. Eu sou seguidor do Apolo. Eu sou mais espiritual que você. Eu sou seguidor de Jesus Cristo. Rapaz, ganhei de todos vocês. Olha, eu tenho o dom de operação de milagres. Os irmãos estavam se ufanando daquilo que não era realmente deles, era dado. Eles estavam brigando. Por isso, Paulo é obrigado a falar, meus irmãos, de tudo isso, o mais importante é que vocês usem esses dons com amor. Porque senão vocês estão perdendo o foco, o objetivo de Deus ter lhes dado o amor. Agora, volte para Romanos 12. E olha que interessante. Ele não termina de falar sobre a lista de dons no verso 8? Termina ou não termina? É uma lista pequena, vai do 6 ao 8. O que vem logo a seguir? Agora ele está escrevendo para a igreja de Roma. Agora, veja, ele não está dando tanta ênfase aqui. Por quê? Porque a igreja de Roma ainda não estava brigando pelos dons. Até porque Paulo não conhecia aquela igreja. Ele está escrevendo para uma igreja que ele vai visitar. Mas a preocupação do Paulo já é essa. Porque olha o que ele começa no verso 9. O amor seja sem hipocrisia. Ele começa a falar de amor. No verso 10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, meus irmãos, dons não é para a gente ficar disputando. Não é para a gente brigar entre si. É para servir ao Senhor. É para você identificar o seu dom, é para você buscar os melhores dons, aqueles que você entende que Deus está te dando, e colocar a serviço do reino de Deus. Seja dentro da igreja, seja fora da igreja. Então, nós trabalhamos aqui unidade e diversidade. Nós temos 5 listas de dons na Bíblia, eu lhes falei, Romanos 12, 6 a 8 é uma, 1 Coríntios capítulo 12, versos 8 a 10 e o verso 28 é outra lista, não vou falar dela hoje, Efésios 4, 11 nós acabamos de ler, e eu quero ler mais uma só, 1 Pedro 4, 11. A carta de Pedro, geral, né, são as chamadas cartas gerais, ele não escreve para uma igreja especificamente, ele está escrevendo para uma região com muitas igrejas. 1 Pedro, capítulo 4, verso 11. Veja que é muito parecido com o ensino de Paulo. É outra lista, é uma lista curta essa. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Oráculos de Deus é palavra de Deus. Logia tuteo. Palavra de Deus. Fale segundo a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Quem que dá força para você servir? É Deus. Para que em todas as coisas seja você glorificado. Seja Deus glorificado. Por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A glória é para Jesus. O mundo foi criado para Jesus. Deus te salvou para Jesus. E Deus te deu dons para servir ao Senhor Jesus Cristo. Não é para você brigar, não. Meus irmãos, e todos esses dons relacionados nessas 5 listas, tem 2 dons nessa lista de Romanos 12, que é exclusiva dessa lista, que é o dom da exortação e da contribuição. Nós vamos falar sobre eles daqui a pouco. Algumas conclusões que a gente pode tirar aqui, meus irmãos. Primeiro, repito isso para você que é importante, nenhuma lista é exaustiva. Alguns dons, eles se repetem em várias listas. Alguns, eles aparecem em uma única lista. Por que Pedro, por que para várias igrejas nós temos listas assim tão diferentes? Porque, meus irmãos, o que Paulo está nos desafiando aqui é, além de buscar os melhores dons, sabermos que nós não temos todos os dons, cada um de nós tem um dom especial que Deus nos deu,
e que nós não precisamos invejar, inclusive, outras igrejas, porque isso também pode ser contextual. Nem todas as igrejas são iguais. Há igrejas que são extremamente missionárias. Por exemplo, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros faz um trabalho missionário, um trabalho de assistência social incrível. Outras igrejas têm uma capacidade maior de cuidar das pessoas em volta da sua igreja, cuidar dos vizinhos, oração, testemunho. Cada igreja tem os seus dons. Nós não precisamos olhar para a igreja X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G e falar, puxa, a gente gostaria de ser igual àquela igreja. Porque Deus dá dons conforme os contextos. Deus dá dons a nós, individualmente, conforme a vontade dEle. E não adianta a gente falar assim, não, Deus, eu não quero esse dom, eu quero aquele. Você tem que identificar o dom que Deus está dando para você. Isso é muito importante. Agora, o dom de profecia. Esse dom tão mal compreendido aqui no verso 6. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Bom, primeiro eu preciso explicar para você essa expressão proporção da fé. A palavra proporção, outra vez o grego aqui para nos ajudar, é analogia. Da onde vem a nossa palavra em português? Analogia. E o que é uma coisa análoga? É uma coisa correspondente, é uma coisa semelhante, é uma coisa próxima, é uma coisa que esteja de acordo com aquela outra. Então, ele está falando sobre analogia da fé. A profecia é dada segundo a proporção, a analogia da fé. Alguns entendem isso da seguinte forma. Então quer dizer que Deus deu a Lidiane uma quantidade de fé, então a Lidiane tem uma capacidade por causa da quantidade de fé que ela tem. E a Daiane tem outra quantidade de fé, e a Daiane tem outros dons segundo aquela fé. Não é isso que Paulo está dizendo. Aqui não. Ele não está falando de uma fé subjetiva, daquela fé que Deus dá a cada um de nós. Ele está falando do corpo de doutrina cristã. E eu quero mostrar isso para os irmãos. Por exemplo, em Judas, verso 3. Vá para a epístola de Judas, antes de Apocalipse. Judas tem um capítulo só, né? Então não tem capítulo, é só versículo. Judas, verso 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. O que é fé aqui? O conjunto de ensinos cristãos. É o conjunto de doutrina. Não é a fé pessoal. Você quer ver outro trecho que a gente vê isso claramente? Gálatas 1:23. Carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas 1:23. Paulo escreve a carta aos Gálatas, ele está falando ali. E muitas pessoas tinham um problema com Paulo no início da sua conversão, porque ele perseguia os cristãos, né? Então, no verso 23 diz: ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Fé aqui não é fé subjetiva. É a fé cristã, é o conjunto de doutrinas cristãs que Paulo queria destruir antes e que agora está pregando. Mais um texto, Gálatas 3:23. E eu não estou pegando todos os textos, tá, da Escritura. Gálatas 3:23, logo a seguir. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Claramente, esse é o conjunto de doutrinas cristãs. Então, o que Paulo está falando aqui a respeito da profecia tem a ver com essa correspondência à doutrina cristã.
Meus irmãos, nós temos alguns profetas no Novo Testamento, temos alguns identificados: Ágabo, Silas e Judas. 3 profetas no livro de Atos. Quando nós passamos por Atos, alguns anos atrás, nós vimos tudo isso que eles trabalharam ali. Nós vamos ver alguns trechos aqui. Agora, antes de eu dizer para você o que o profeta falava nessa época aqui, eu preciso falar para você o que o profeta não falava. O que o profeta não dizia. Primeiro, o profeta no Novo Testamento, ele não predizia o futuro do plano da salvação de Deus. Você não encontra em nenhuma passagem do Novo Testamento algum profeta dizendo: assim diz o Senhor. Você não encontra isso. Porque que, na verdade, quem eram os profetas que poderiam dizer isso no Novo Testamento? Os apóstolos. Eles tinham autoridade apostólica. Os profetas, no Novo Testamento, eles estão debaixo da autoridade dos apóstolos. Os apóstolos eram os verdadeiros profetas do Novo Testamento que poderiam falar: assim diz o Senhor, inspirado por Deus. Os outros profetas não poderiam criar doutrinas. E tudo que eles falavam tinha que ser testado pelo ensino apostólico. Agora lembre-se, nós estamos no momento de transição da igreja. Nós não temos o Novo Testamento todo pronto. Paulo está escrevendo a carta aos Romanos no ano 57. O último livro a ser escrito é Apocalipse no ano 95 a 98. Então, nós não temos o Novo Testamento fechado. Nós não temos o cânon do Novo Testamento encerrado. Nós estamos num processo de transição. Por isso, ainda existiam profetas dentro das igrejas. Mas esses profetas nunca disseram: assim diz o Senhor, como na antiga aliança. Isaías, Jeremias, Joel, Obadias, Ezequiel e tantos outros profetas do Antigo Testamento, esses sim diziam: assim diz o Senhor. E ficava registrado como palavra de Deus. E nós temos elas escritas hoje aqui. Mas no Novo Testamento, nenhum deles falou isso. Você pode procurar o Novo Testamento inteiro. Outra coisa que o profeta do Novo Testamento não fazia: ele não revelava a vontade diretiva específica na vida de uma pessoa. Nenhum profeta chegava lá e falava assim: Luciene, Deus está me revelando que amanhã você vai ganhar um prêmio. Já viu essas profecias por aí? Como se Deus estivesse me revelando assim algo especial na sua vida. Você não vê isso no Novo Testamento. No Novo Testamento, não. Não há nenhuma revelação dessa específica sobre a vida de alguém, porque isso é vontade decretiva de Deus. A única exceção poderia ser o profeta Ágabo, quando fala que Paulo seria preso pelos judeus com o cinto. Mas porque Paulo é um apóstolo. Então, os profetas estão atuando, mas tudo que os profetas falavam, eles tinham que ser contrastados com o ensino dos apóstolos. E ninguém saía falando por aí: olha, Deus está me revelando aqui que a Emily vai casar com o Joãozinho. Não. Você não vê profeta do Novo Testamento falando isso. Outra coisa que o profeta no Novo Testamento não faz. Profeta no Novo Testamento, ele não chega no meio do culto e fala assim: Deus está me revelando que tem um irmão aqui com câncer na próstata e que Deus está curando agora mesmo. Você não vê isso no Novo Testamento. Meus irmãos, isso não tem base neotestamentária. Isso acontecia no Antigo Testamento e é um erro alguns irmãos acharem que tem um dom dado no Antigo Testamento hoje e começam a aplicar essas coisas na igreja. E você sabe o que gera isso nas igrejas? Confusão. Eu posso fazer um relato aqui de pelo menos 50 casos, de muita confusão. Teve gente que separou
Porque o profeta falou assim, não, você tem que separar daquele irmão e casar comigo. Tem das coisas mais loucas que você já viu. O profeta não falava sobre isso. Mas o que o profeta no Novo Testamento falava? Abra em Atos capítulo 15, verso 30. Atos 15, verso 30. Nós vamos ver. Do 30 em seguir, tá? A seguir. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Eles não ficaram contando novidade da vida, segredos da vida dos irmãos, que nem eles, os irmãos, sabiam. Eles consolavam, eles aconselhavam, eles cuidavam dos irmãos. É essa expressão que você tem que se ater. Eles consolaram com muitos conselhos e fortaleceram a igreja. Esse era o papel do profeta ali. E por quê? Você não tinha o Novo Testamento completo. Nem todas as igrejas tinham ainda o acesso a esses textos. Então, Deus usava, assim, os profetas para confirmar a palavra. Agora, veja, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 14. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso 2 e 3. Existiam profetas naquela época, irmãos? Existiam. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Não é revelando segredo. Não é revelando coisas ocultas que não sabes. É exortando, é consolando, é fortalecendo os irmãos. Veja o verso 31 desse mesmo capítulo. Porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Era essa a função dos profetas no Novo Testamento. Você não vê em momento algum nenhum dos apóstolos, nenhum escritor do Novo Testamento dizendo que o profeta era para dizer: eis que o Senhor me diz, fulana, você está aqui com um problema, que Deus está me revelando, ninguém sabia, só eu, Deus está me revelando. Meu irmão, cuidado com isso. E sabe qual é o teste do Novo Testamento? Quando aparecer um profeta no vosso meio e dizer: olha, o Senhor me falou que vai acontecer tal coisa. Qual é a atitude que nós devemos tomar? Sair correndo? Porque o irmão falou aquilo lá? Falou, não, vamos testar, vamos provar. Vamos ver realmente se aquilo que o irmão está falando está valendo, está certo. Vamos aguardar. E se não cumprir, é falso profeta. Não ouça mais. Eu creio que Deus pode dar, sim, algumas instruções hoje, fora do comum, fora daquilo que está escrito. Eu creio que sim, mas nós temos que ter critério, meus irmãos. E olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A profecia, ela foi se tornando o ensino da palavra. E olha, os crentes hoje não precisam de profecias desse tipo. Os crentes hoje precisam conhecer Deus através da sua palavra. Estávamos falando hoje na escola dominical pela manhã, quão poucos crentes frequentam escola dominical hoje em dia, inclusive nessa igreja. Crentes ignorantes das Escrituras, crentes ignorantes desta fé que Paulo diz,
crentes ignorantes da doutrina cristã. Crentes que, se eu perguntar, me faça um resumo do que é o evangelho para você, ele vai gaguejar, ele vai falar um monte de coisa, ele não vai saber falar. Porque somos hoje uma igreja ignorante da doutrina cristã. E muitos que continuam na ignorância da doutrina cristã estão buscando revelações especiais da sua vida. O que Deus tem para o meu futuro? Com quem que eu vou me casar? Será que eu compro uma geladeira ou eu me caso? Analogia da fé, segundo a analogia da fé, segundo a correspondência da doutrina. É assim que o profeta tem que falar. O desenvolvimento, meus irmãos, desse dom ao longo da história da igreja, foi fazendo parte dos líderes da igreja, dos pregadores. Eu hoje estou pregando a você. Hoje de manhã eu estava ensinando a palavra. Ao longo da semana eu estou aconselhando irmãos, eu estou exortando, a palavra é exortar, eu vou trabalhar com ela daqui a pouquinho aqui para você. Então, as palavras dos profetas, elas devem ser examinadas e testadas. Isso você vai ver em 1 Coríntios 14 e 1 Tessalonicenses 5, versos 20 e 21. Você veja um outro momento. Bom, então eu queria gastar um bom tempo nesse dom da profecia, para que não haja confusão, para que os irmãos entendam o que é profecia. Profecia é o estudo da palavra, o ensino da doutrina cristã. Agora, o outro dom que ele diz aqui, deixa eu voltar para Romanos, volte lá para Romanos 12. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. A palavra ministério aqui é diaconia, da onde vem o nosso diácono. O diácono é aquele que serve na igreja, cuidando das coisas materiais da igreja, do bom funcionamento, dos ventiladores funcionando, da luz, da água, dos irmãos que estão recebendo cesta básica. O diácono é aquele que tem esse ministério de cuidar das coisas materiais da igreja. Esse é o ministério diaconia. Então, se você tem esse dom enrosquei aqui. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Dedique-se às obras de caridade, às obras de cuidado da igreja. Cuide para que tudo esteja funcionando. Hoje, por exemplo, nosso irmão Beto, ele está funcionando como um diácono ali na frente, recepcionando irmãos, recepcionando visitantes, anotando telefone, nome, cuidando para que não entre alguém perigoso aqui na igreja. O diácono tem essa função de cuidar da segurança, enquanto nós estamos aqui expondo a palavra. O outro dom, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. A palavra aqui tem a ver com mestre. Esse dom do ensino, ele vai ser repetido em várias dessas listas, com outros nomes. Mestre, ensino, é aquele que realmente tem o dom de ensinar. O meu primeiro dom que eu identifiquei foi do ensino. Que logo no início da minha vida cristã, há 40 anos atrás, eu falei, eu tenho facilidade de ensinar, e eu gosto de ensinar, eu amo ensinar. Se me deixar, eu fico o dia inteiro dando aula. Às vezes não dou por causa da garganta, que vai secando e vai cansando. Mas eu gosto de ensinar. Eu gosto quando as pessoas me perguntam, viu, Eduardo? Eu não tenho problema nenhum, eu adoro isso, rapaz. Você não sabe como eu gosto. Eu gosto de ensinar, e se eu não sei, eu falo para você, não sei, vou procurar saber. E eu quero aprender. Esse foi o meu primeiro dom. Depois nós temos o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Meu irmão, quando você ensina, e eu quero aqui dar uma palavra, principalmente para os irmãos que vão trabalhar com as crianças. Ensinar criança, por exemplo, é uma coisa que eu não tenho dom. Eu não sei ensinar criança. Porque ensinar criança não é igual a ensinar um adulto. É diferente. Você tem que ter um monte de outras habilidades. Mas o que a palavra de Deus nos diz é que nós devemos nos esmerar no ensino. Eu já disse isso para vocês, eu gasto cerca de 20 a 30 horas de estudo durante a semana para pregar aqui para você. Um sermão.
Um sermão que eu levo aqui 40, 50, 60 minutos, eu levei 30 horas para prepará-lo. Eu pensei nas dúvidas que vocês podem ter. Eu fui estudar o texto no original. Eu fui pegar as palavras mais importantes. Eu li vários comentários. Eu vi como que o texto se estrutura, como ele se relaciona com outros textos. Gasta tempo com isso. 20 a 30 horas. Para poder apresentar o texto aqui para você. Isso é esmero no ensino. Você que vai ensinar a criança, esmere-se no ensinar a criança. E esmere-se no ensinar qualquer coisa. O outro dom. O que exorta, faça-o com dedicação. Sabe o que significa a palavra exorta? É a palavra parakaleo, no grego. Por que eu estou falando essa palavra e não estou falando as outras? Porque essa palavra é muito importante. Parakaleo é você se colocar ao lado do outro. Você encorajar o outro. Você aconselhar o outro. Você andar junto. Você apoiar. Como nós precisamos desse dom hoje na Igreja de Cristo? Quantas pessoas precisando realmente de um apoio, de um acompanhamento, de um encorajamento? Exortar não é chamar atenção só, não. Exortar é mais você estar do lado, é você colocar o ombro do lado. Por isso é parakaleo, aquele que se coloca ao lado. Por isso, paralela, linhas paralelas. É aquele que se coloca ao lado, que apoia, que está junto, que quando você vê a pessoa desanimada, você vai lá, coragem, vamos lá, vamos em frente, não desanima, vamos para frente, eu estou com você, eu estou orando por você, eu estou cuidando de você, o que você precisa? Meus irmãos, nós precisamos desse dom urgentemente na nossa igreja. Eu tenho esse dom também. Eu considero que Deus tenha me dado esse dom e eu tenho me alegrado em Deus com esse dom. Contribuir. Contribuir significa repartir, distribuir, com simplicidade, com generosidade, em abundância. Meus irmãos, todos nós somos exortados a doar, a servir ao Senhor com os nossos bens, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Só que alguns de nós recebem esse dom da contribuição, com liberalidade, com generosidade. Tem pessoas que amam dar, amam doar, amam contribuir. Há poucas assim. Hoje, infelizmente, nós vivemos num mundo que idolatra o dinheiro, idolatra o conforto, idolatra as posses. E as pessoas estão lutando pelo dinheiro. E quando você fala em dinheiro, às vezes até alguma brincadeira dessa no meio evangélico eu sempre ouvi, né? De todas as partes do nosso corpo que são convertidas, Luciene, a última parte a converter-se é o bolso. O bolso demora para converter, né? Que às vezes a pessoa fica tão amarrada com o dinheiro, tão presa ao dinheiro, e ela tem dificuldade de ter o dom da contribuição. Eu não tenho o dom da contribuição, não tenho. Eu luto com esse dom, mas não tenho. Agora, veja, lembrando sempre, né? Todos nós somos chamados a ser misericordiosos, a amarmos, a contribuirmos, a ensinar, todos nós. Só que alguns têm o dom especial, que eu não tenho, que outros não têm. Presidir ou presidência, aqui, como é que está aqui o texto? Deixa eu ver. O que exorta com dedicação, o que contribui, o que preside com diligência, é presidir mesmo. Presidir pode ser guiar, dirigir, liderar, com esforço e responsabilidade. Isso que significa diligência. Esforço, dedicação e responsabilidade. Precisamos de líderes na igreja, precisamos de pessoas que presidem, precisamos de pessoas que levem a igreja a comprar a visão, que levem as pessoas a entenderem qual é a visão de Deus para a nossa vida. Pessoas que saibam liderar grupos, pessoas que saibam organizar uma reunião, pessoas que saibam pegar o melhor das pessoas,
Pessoas que saibam ser tolerantes com aqueles que estão mais fracos. Presidir é quando o líder não é aquele que sai mandando, é aquele que sai aglutinando, chamando, atraindo. É aquele que, pela sua capacidade, inclusive, de servir, ele envolve pessoas naquele serviço e, por isso, ele é um líder. Líder não é que manda. Eu mando e você obedece. Isso nunca foi liderança. Nem hoje, na administração moderna das grandes empresas multinacionais, o Beto sabe disso, que trabalha na Scania, o Thomas sabe disso, que trabalha na Ambev, e outros irmãos, a Ana, que é contadora, trabalhou em grandes empresas, também sabe disso. Nem na administração moderna já se sabe que não é assim. O líder é aquele que empolga. O líder é aquele que ajuda. Por isso Jesus foi um grande líder, porque ele servia. Ele não queria ser servido. Ele não saía dando bronca em todo mundo, mandando, faça isso porque eu sou o cara, eu mando e acabou. Ele poderia até falar, ele tinha toda a autoridade, mas ele não fez isso. E misericórdia, aquele que exerce misericórdia com alegria. Meus irmãos, misericórdia é aquelas pessoas como Dorcas, no livro de Atos, que sabe cuidar do pobre, do enfermo, do fraco, do prisioneiro, do idoso, do viciado. Pessoas que se compadecem da miséria do outro. A palavra misericórdia é uma palavra que vem do latim. Miseri é da miséria. Córdia, de onde vem córdia, meus irmãos? O que você lembra? Cardíaco, cardiologia, coração. A palavra latina significa quando eu coloco o meu coração na miséria do outro. Certa vez eu fui fazer um trabalho com moços. Eu não vou falar nem de onde é para você não julgá-los. Vários moços. Acho que tinha uns 25, 30. Enchemos um ônibus. E nós fomos visitar um asilo. Um dos asilos mantidos pela Igreja Presbiteriana aqui em São Paulo, em Itapecerica da Serra. Meu irmão, o que você espera quando você chega num asilo? Você espera encontrar o quê ali? Pessoas, na maioria das vezes, abandonadas pela família, sozinhas, querendo falar com alguém. Pessoas idosas, que sabem que estão no final da vida. Eu fui com aqueles jovens lá para fazer um trabalho ali, nós pregamos, nós cantamos, e nós tínhamos uma parte do trabalho que era, cada jovem seria responsável, ou cada um ou dois jovens seria responsável por visitar um idoso no quarto, antes deles dormirem, porque eles dormem muito cedo. Eles jantavam, tipo, 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, estavam dormindo. Então, era uma coisa assim que a gente tinha que correr, né? Porque muda o nosso horário, né? E aí, aqueles jovens foram fazer a visita nos quartos. Eu me lembro da minha visita, nós conversamos com uma pessoa com muitos problemas, familiares abandonaram, ele se sentia muito sozinho. E o que aquela pessoa quer? Ela quer ser ouvida. Ela quer ser amada. Ela quer ser tocada. Aquela época podia, né? Você pode tocar, abraçar. E você sentir a miséria do outro. Colocar o coração ali. Quando nós voltamos, terminamos o trabalho já no final da tarde, voltamos de ônibus e tal. No outro dia seguinte, pela manhã, eu encontrei alguns daqueles jovens e eu fui fazer um relatório, né? Porque fui eu que indiquei para a mocidade fazer aquele trabalho. Falei, a gente precisa sair. A gente precisa trabalhar para esse mundo. Aí, no outro dia de manhã, eu cheguei para um jovem e falei assim, e aí, como é que foi? Não gostei muito, não, achei muito deprimente. Horrível, aquele negócio de falar com aqueles velhinhos lá, não sabia nem o que falar. Aí eu conversei com a líder da mocidade. A líder da mocidade falou assim, olha, o pessoal não gostou muito, não. Aí eu perguntei para ela assim, mas o que vocês esperavam? Que vocês iam chegar lá e vocês iam ser os consolados? Que eles iam fazer festa para vocês? Meu irmão, tem misericórdia você colocar o coração na miséria do outro, inclusive do teu irmão que está aqui. Quando ele estiver passando por necessidade, não é para você criticá-lo.
E se ele cometer um erro, ajude-o, ore por ele, fale com ele, abrace-o, coloque o seu ombro do lado dele. Ponha o seu coração na miséria do seu próximo, meu irmão. Talvez, quando nossa igreja começar a ter o coração na miséria dos outros, nós vamos nos importar com aqueles jovens que ficam ali, perdendo o seu tempo naquela quadra, com esses que estão aqui nessa esquina, com essas motos barulhentas, sei lá fazendo o quê, com outros que estão lá na rocinha, tomando drogas, ou fumando drogas, ou perdendo tempo na vida mesmo. Nem todos nós temos o dom da misericórdia. Eu falei aqui na semana passada, a Lidiane não está mais aqui, saiu com o bebê. Lidiane tem o dom da misericórdia. Eu vi Lidiane dias e dias, noites e noites, dormindo num hospital, deixando o Davi com o César em casa, e ela cuidando da sua amiga com câncer, nos seus últimos dias de vida. Isso é dom da misericórdia. Eu não tenho esse dom da misericórdia. Eu não tenho. Mas, meu irmão, ser misericordioso é algo que eu e você temos que ser. Você pode não ter o dom da Lidiane, mas misericordioso você tem que ser. Meus irmãos, Deus tem nos dado esses dons para o serviço, não para o nosso orgulho. Lembre-se, graça, caris. Carisma, dom. Dons, carismata. Pela graça de Deus, nós temos recebido dons para servir ao reino. Nunca diga, eu não tenho dom nenhum, eu não posso fazer nada na igreja, Deus não me chamou para nada. Isso não existe. E eu vou te falar mais. Dom de esquentar banco, ilustrar madeira do banco, não existe. Pode procurar, não vai achar. Ah, eu tenho o dom da adoração, eu vou lá, todo domingo eu canto. Graças a Deus que você ainda está cantando ao Senhor, mas isso não é dom, meu irmão. Isso não é dom. Procure os seus melhores dons, procure servir ao Senhor, porque foi assim que Ele te escolheu, para servir ao reino de Deus, aqui dentro, durante a semana, e lá onde você trabalha, onde você estuda, onde você mora. Essa é a palavra do Senhor para a nossa vida hoje. Vamos orar.